Sejam bem-vindos ao PolideaCast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Liani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, nós estamos recebendo duas figuras aqui. A gente pode dizer que já veio no nosso programa aqui, o Henrique Mecabô, candidato a vice, né? Pela coligação do PL e Novo e outros partidos que eu vou deixar vocês nominar. Mas antes, você sabe que eu gosto de contar sempre umas histórias pessoais. E eu tenho uma história com o Renato, que um dia eu tava num dos meus primeiros trabalhos com publicidade, isso há 10, 12 anos atrás, mais ou menos. E eu tava lá super nervoso, porque o Renato tinha acabado de vir de uma campanha, e eu sempre gostei do ambiente político, e eu ali conversando e pensando nervoso, a hora que chegasse o Renato, e o Renato chegou, foi um dos últimos a chegar, de repente bate uma pessoa no meu ombro assim, eu olho o Renato, ele olha pra mim assim, você me emprestaria o seu blazer? Porque eu esqueci, tá todo mundo de terno. Aí eu falei assim, claro, eu peguei, tirei meu blazer e até hoje tem a foto lá. Renato, seja bem-vindo. Queria só contar porque eu queria dizer que você me tratou com uma simpatia naquela vez, na primeira, com uma humildade muito grande e eu gostei muito da forma como a gente se conheceu. Valeu, Rogério. Obrigado. Eu sou um cidadão assim, simples, e gosto de ter esse relacionamento afetivo com as pessoas. Eu sou um cidadão de fé, ainda acredito nos homens e tenho essa forma de me relacionar. Agora você falou, assim como eu peço emprestado, eu também dou empresto. Eu não tenho dúvida que eu já devo ter dado mais de 10 camisas. Vou até dizer o nome, Nereu Marim, saudoso. Tinha uma camisa muito bonita que eu gostava, ele me pediu, dei a camisa para... É verdade, se perguntar para a Vera, para os meninos, eles vão lembrar. Uma vez a Odna tinha feito um colete na mão, né, de crochê e tal, coisa mais linda do mundo. Aí um dia da bondade eu peguei e dei o colete. Você tem que dar coisa boa, é meu jeito. Agora, você falando de emprestados, há pouco tempo eu fui num evento, fui numa reunião em Brasília e não levei a gravata. E segundo informações, para entrar lá... Tinha que ter a gravata. Aí eu estava almoçando numa churrascaria. O garçom, ele também se simpatizou pela minha forma de dizer. Eu pedi a gravata dele, o garçom me emprestou. E é verdade. Mas conseguiu ir no evento, então? Consegui no evento. Por causa da gravata. Claro, poderia ir numa loja, mas até ir na loja, comprar. Claro. Era 1 hora, mais ou menos. E a gente tinha horário. E essa é a minha forma de ser dom que Deus me deu. Que legal. Henrique, seja bem-vindo também. Obrigado, Rogério. Obrigado, Castilhos. Feliz por voltar aqui agora como vice desse meu parceiro aqui, do Renato, que há 50 anos escolheu morar em Cascavel. Eu nasci aqui há 28. Temos feito uma caminhada bonita juntos aí nessa campanha que está começando agora a aquecer de fato, né? Pessoal, então assim, pra gente caminhar, a gente sempre libera para que vocês se apresentem antes, né, para o público até conhecer. Antes da gente contar o time. Então, para você que está assistindo o programa, eles vão fazer uma breve apresentação sobre eles e tudo mais. Depois a gente rola um timer de 25 minutos, onde a gente vai debater algumas propostas do nosso jeito, né, Castilho? Sem um estratagema montado, sem tudo isso. E ao final, cada um deles vai poder pedir o voto pro eleitor. Então eu queria que você se apresentasse, né? Quem é o Renato Silva e quem é o Henrique Mecabô. Vou começar pelo Henrique, então. Vai, Henrique. Claro, eu sou Henrique Mecabô, nascido e criado aqui em Cascavel, com 20 anos, com a educação que eu recebi aqui, consegui uma bolsa de estudos, fui para o exterior estudar economia e ciência política, consegui uma nova bolsa para um mestrado em economia e um dia liguei para os meus pais dizendo que pensava em voltar a Cascavel para entrar na política, no que eles me recomendaram bastante oração e um psiquiatra de preferência, mas eu insisti, acreditando que a política é a ferramenta de transformação, de cuidar de quem mais precisa. Convenci minha família, muitos amigos e eventualmente voltei de fato para disputar a eleição, a última eleição. Disputei a deputado federal. Eu e o Renato fomos opções aqui para Cascavel, fomos as duas mais votadas, inclusive a deputado federal, e apesar de naquele momento eu não ter sido eleito, nem sempre nosso tempo é o tempo de Deus, né, Renato? Tenho certeza que se tivéssemos sido eleitos, estaríamos lá cumprindo essa missão de ser funcionário das pessoas em Brasília, lá onde você emprestou a gravata do garçom. Mas como não aconteceu naquele momento, eu recebi aquilo como um sinal de que deveria continuar tentando, e há 30 dias atrás veio o convite do Renato para que eu me somasse a ele, ao Paranhos, nesse projeto de continuidade dessa gestão. Eu como vice na chapa, ascendemos aí rapidamente a primeira posição, a depender da pesquisa, mas na pesquisa da Bandeirantes do Paraná, e estamos aí gastando sola de sapato, visitando voto a voto o eleitor para garantir essa vitória, que é o melhor caminho para a cidade de Cascavel, né, Renato?
Exatamente. O Henrique já teve um outro privilégio, mas eu sou um cidadão, eu tenho orgulho da minha vida. Fui criado em Santa Catarina até os 15 anos de idade, pegando cavalo no pasto lá com o pé no chão, e em cima de roseta e geada. E daí meu pai mudou para o Paraná em 66. Viemos colher café, abanar café, enfim, ser colhedor, meieiro de café. Esses dias até o governador Ratinho Júnior falou: vocês não sabem o que é meieiro, mas eu sei. Trabalha muito. E para fazer o ensino médio, na época, eu trabalhava até 5 na roça e andava 6 quilômetros para ir e mais 6 para voltar depois das 10 horas da noite. E meu pai arrumou um emprego na cidade, mas meu primeiro emprego fui ser cortador de lenha, lavar banheiros, mitório, fui faxineiro. Então eu tenho uma vida de muito trabalho. E a minha vida, na verdade, mudou verdadeiramente quando eu mudei para Cascavel. Por isso essa gratidão por essa cidade que me acolheu. Aqui construí minha família, formei minha família, meus filhos e tal. Tenho uma paixão por essa cidade. Maravilhoso. Não, eu tive o privilégio de sair do fundo de hotel de cortador de lenha e fundar a primeira instituição de ensino, a primeira faculdade de Cascavel com curso de Direito. Olha que privilégio. Eu gostaria de falar isso porque eu me formei no Univel. Opa, E Cacilho, eu que tenho bom. um carinho gigantesco pelo Univel. Você não faz ideia, Renato. Muito obrigado, viu? A gente escuta muito assim, o Renato foi visionário e foi corajoso e teve essa visão mesmo, né? Porque faltava. E eu lembro que quando eu fui fazer a faculdade de Direito, a gente, porque a Univest não tinha aqui, né? E aí? Univel. Eu fiz e foi fantástica a experiência, excelentes professores. Eu tenho um carinho muito, muito grande pelo Univel. Obrigado, Renato. Obrigado. Não, e era um grande desafio no momento, porque Cascavel é uma cidade que tem as suas características, né, do agronegócio. Na época tinha já a fama e é muito bom na área da saúde, mas faltava os cursos superiores. A Univest não era nem universidade, era a Festival. Tinha meia dúzia de cursos. A maioria da juventude saía para fora. O Henrique garante que tivesse já curso na época, talvez não saía. Mas foi bom que ele saiu, que aprendeu uma visão de mundo e vem agora ajudar a cuidar da sua cidade, do seu país. Nós precisamos cuidar do nosso país. Então, eu tenho muito orgulho de ter podido proporcionar isso para a sociedade. Eu lembro que o seguinte, o Adnan, saudoso Elias Klein, o Adnan, ele fazia passeatas, a universidade já... Ontem, coincidentemente, encontrei o Tiago, filho dele, que se formou com a gente, a família. Também são gratos, só que eu não fico falando aquilo que faz. Se eu falar aqui de pessoas, eu vou dar nome, o saudoso Pinha, soldado, filha dele, se formou com a gente, e ele me pediu ajuda, falou: me ajuda. Eu peguei um guardanapo e falei: se forme, então, se estuda, se prepara. E Cacilho, você que sabe... A nossa instituição é a instituição que mais paga impostos em Cascavel. Somos uma terceira empresa que mais pagamos impostos. Mas a gente sempre tem aí críticas, às vezes, infundadas, calúnias, mas não tem nada. Então sempre tinha os pais reclamando. Eu lembro uma frase de meu pai que dizia: meu filho, de hora em hora Deus melhora. Então nunca pedi para ninguém sair da sala de aula por causa do pagamento. Vamos dar um jeito, eu também não consigo fazer tudo, porque senão eu também quebrava e tal, como é que faz? Mas Deus foi tão bom e é tão bom comigo que tudo acontece e tudo dá certo na nossa vida. Que maravilhoso, Renato. Para a gente seguir para o segundo bloco, então, a gente abre um tempo agora de 25 minutos para a gente começar algumas perguntas. E vamos lá. Estão todos preparados? Podemos? Sempre. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e é evidente que vocês já são agentes políticos, né? O Renato já foi vereador, já foi presidente da Câmara de Vereadores, contava para nós aqui que ficou como prefeito em exercício por 8 dias. Por 8 dias. E você teve várias ações, várias atitudes
eu queria saber o que vocês destacariam. E eu também quero já passar a bola, eu vou fazer a pergunta já para vocês dois, para que um responda e depois o outro. O Henrique, pouca gente sabe, mas apesar de falar assim, ele não teve um cargo público, vamos dizer assim, mas ele foi assessor e já trouxe recurso. Eu queria que você falasse isso, porque eu acho que isso é muito importante para as pessoas que estão assistindo, para saber o que vocês já fizeram pela cidade de Cascavel. O que vocês destacariam? Que você sente mais orgulho? É evidente que tudo é importante, mas o que vocês destacariam de mais importante que vocês fez, começando pelo Renato? Ok. O grande desafio é você ajudar o próximo com a própria força do próximo. Eu lembro o seguinte, Cacílio, você deve ter conhecido o saudoso Ayrton Reis, um grande cidadão, foi o primeiro secretário de Estado que Cascavel teve. Ele falava, Renato, isso eu aprendi com ele. Se você pegar o que você tem, embora na época só tinha uma Brasília velha, não tem problema. Se você pegar o que você tem e fazer caridade, daqui a pouco você é mais um carente. Agora um homem público, um líder justo, verdadeiro, ele ajuda muito a sua cidade, o seu estado, a sua nação. Isso me comoveu e comove, e é uma verdade, entende? Como é gratificante quando as pessoas têm uma necessidade e você pode resolver essa necessidade dessa pessoa. E a ferramenta perfeita, não tem outra, é a política. É um cargo público. Agora, precisa ver na mão de quem que está esse cargo público, entende? Então eu me sinto no dever, tenho consciência plena que tenho talentos, dons que Deus me deu, e eu nunca fui avarento, nem quero ser jamais, entendeu? Não penso só em mim, penso no coletivo, penso no grande, e eu percebo que eu posso ainda ajudar muito com o cargo público. Então, uma coisa que me comove realmente é você poder ajudar o próximo que tem tantas necessidades. Ser justo, ser verdadeiro, ser compreensivo, facilitar a vida das pessoas. Porque veja bem o seguinte, o município não é muito diferente do mar. Todos os rios desembocam no mar. Todos os interesses da sociedade desembocam na prefeitura. E os legítimos e os escusos. Então, você precisa ter essa habilidade de saber dialogar. E eu, Rodrigo, sou muito feliz, você falou, fui presidente da Câmara, fui prefeito em exercício em 87 ou 8, nem me lembro, você nem era nascido, mas tive a grandeza e a sabedoria de ter cuidado, zelo com a coisa pública, não dar prejuízo. Porque eu sei, tem pessoas que já assumiu por 48 horas, já deu prejuízo, trancou fechadura, quebrou, achou que estava rodeado de ladrão, isso é um pecado, não se faz isso. Eu tenho a grandeza e a grata satisfação de Deus ter me dado sabedoria, iluminação, e quero viver 100 anos servindo o próximo. O contrato até os 100 é teu? O meu contrato, já falei com o meu criador, que até os 100 eu quero viver, depois a gente... renova. O Matusalém viveu até... Ué, quantos anos? Quantos anos viveu o Matusalém? Por que nós não podemos viver? Entendeu? Servindo, né? Servindo o próximo. Quantos homens já nos outros tempos viveram muitos anos, né? Vocês são mais estudiosos, devem saber mais do que eu. Então eu fiz um contrato com Deus, até eu sei, tranquilo, e muito ativo, vivo e servindo sempre o próximo. Que maravilhoso. Legal. Realmente é difícil acompanhar o pique dele nessa ideia de serviço. Obrigado, Rogério, pela pergunta. Vou complementar dizendo que isso é uma das coisas que me chama a atenção no Renato. O tanto que ele já fez, não olhando só para essa gestão que ele está como vice-prefeito, porque desde a minha campanha a deputado, eu prego que o gestor público é um funcionário, que estar político, ter um mandato, o mandato é só uma ferramenta. Normalmente essa ferramenta merece estar na mão de quem não precisaria da política, é exatamente dessa pessoa que a política precisa, e essa ferramenta muitas vezes tem que estar na mão de quem já mostrou que sabe fazer quando não tinha essa ferramenta na mão. Veja tudo que o Renato fez na vida empresarial, por meio da Univel, na Rádio Colmeia. Veja o pouco apego que ele teve a essa ferramenta nos anos que ficou afastado da política, cuidando só da família e da vida empresarial. Não ficou disputando uma eleição em cima da outra, não está disputando agora ou fazendo os alinhamentos agora pensando em eleições futuras. Está pensando, entendendo que é o momento de servir a cidade, de aceitar um convite, um chamamento do prefeito Paranhos, numa gestão que, entre os dois, trouxe muita coisa boa para cá. E existe gente que me questiona, viu, mas você não era só da renovação?
Como assim você se juntou com o Renato? Eu sempre preguei que haviam prioridades muito claras onde o nosso dinheiro público merecia ser gasto. Saúde, educação e segurança. Saúde atingiu 100% de cobertura aqui em Cascavel, finalmente, no mandato dos dois. Segurança pública, a guarda municipal era só um pedaço de papel. Hoje tem 130 guardas armados na rua, um pouco mais, e nós já nos comprometemos a dobrar. E educação está com as notas mais altas da história na educação básica e alfabetização entre as 10 melhores do país, dentre as grandes cidades. Por que não permitir que um trabalho nesse ritmo, nesse pique, nessa batida, continue com o copiloto de quem já está lá dentro? Então eu vejo essa grandeza no Renato, esse desprendimento de poder, essa vontade de servir. Eu, na medida do meu possível também, né, no auge dos meus 28 anos, também busquei servir, como o Rogério colocou, sem ter a ferramenta, porque ainda não tive um mandato. Mas articulei, junto ao governo do estado, verba principalmente para a saúde e para a educação, para a modernização de escolas, né? Pude trabalhar de perto com o deputado Fábio Oliveira, com o deputado Dallagnol, que é meu parceiro, porque entendi que bater na trave na eleição a deputado federal, disputando eu e o Renato aqui em Cascavel, os dois mais votados, foi um sinal para que eu continuasse em busca dessa ferramenta de serviço de transformação. Política não é ferramenta para que nós cuidemos do nosso próprio umbigo. Até porque se fosse, eu seria candidato a prefeito. Eu venho nesse passo para me apresentar porque sou pouco conhecido. Para mim, se fosse para cuidar do meu umbigo, eu era candidato, panfletava, ia para a rádio, para a TV, me tornava conhecido sabendo que perderia a eleição. Plantando uma semente. Estaria usando de trampolim, tiraria voto principalmente do próprio Renato e arriscaria um retrocesso aqui na cidade ou uma ascensão da esquerda, com a qual eu não concordo. Nós decidimos nos unir exatamente em serviço, porque temos isso em comum. Nos entendemos funcionários e queremos só uma ferramenta para servir ainda mais e ainda melhor. Você quer ver o seguinte, eu sempre fui um cidadão que procurei ajudar o próximo e buscar unidade. Eu vou dar um exemplo, que as pessoas não falam, mas eu sei o que eu fiz. Em 2000, eu tinha a chance de ser o prefeito da cidade. E era um clamor, para ser sincero. Mas como eu era primeiro suplente de deputado federal, porque eu tinha ficado 10 anos fora da vida pública. Eu encerrei o mandato em 88 como presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel. Aí em 98, 10 anos depois, não aguentei, vi que tinha um espaço e a sociedade clamava, eu disputei a eleição para federal. Na época eu fiz só em Cascavel 33 mil e poucos votos e fiz 45 no total. Assumi como primeiro suplente, fiquei 6 meses. E veja bem, um dos motivos que eu não fui candidato a prefeito em 2000, o nego não fala. Por quê? O Raul estava disputando a eleição em Londrina como prefeito e tinha chances reais, ele era favorito absoluto, depois acabou não ganhando por outra história. E eu, responsável, a própria associação comercial, as entidades, enfim, a sociedade como um todo, se movimentavam e clamavam para que Cascavel tivesse mais liderança. Porque é importante você ter líder lá em Brasília, ter lá em Curitiba, buscando aquilo que é teu de volta. Porque ninguém manda nada de graça, né? Você não dá a tua herança. Todo o dinheiro que vem do Estado e vem da União é dinheiro nosso, é dinheiro dos impostos que pagamos. Aí eu percebi, puxa vida, eu vou disputar, vamos que o cidadão se elege lá em Londrina, eu vou jogar fora um mandato de deputado federal que nem é meu. Então, isso é amor a essa cidade, isso é responsabilidade, isso é desprendimento, isso não é ganância por poder, abomino isso. E a minha história fala mais alto do que eu. E o senhor, seu Renato, o senhor tem experiência, o senhor tem uma carreira política, o senhor já foi vereador, já foi presidente da Câmara. Fui secretário-geral, fui secretário de Desenvolvimento. Tem vice. Atualmente está vice, né? Está no momento vice-prefeito, já passou por essa questão, né, como um deputado, como o senhor bem falou. Então, eu costumo dizer, né, mas é uma opinião pessoal, acho importante passar por todos esses caminhos, porque isso dá uma experiência política. Depois, como, né, se as urnas o validarem, o senhor teria, né, essa experiência. Eu acho importante a pessoa passar por essa construção política, né? E uma coisa bem particular dessas eleições de 2024 em Cascavel é que as chapas estão muito bem montadas, do candidato e do vice. E como é que vocês, na opinião de vocês, se complementam? Quer falar, Rick? O que é que eu falo? Posso começar e você arremata.
O que nós temos visto, Castilhos, é o seguinte: as pessoas, para além de qualquer coisa, além de qualquer briga ideológica, gostariam de ver continuado o trabalho do Paranhos. Isso é inequívoco, é a gestão com a aprovação mais alta da história de Cascavel e realmente é uma gestão diferenciada. Não digo isso porque eu estou agora em posição de sucessão dessa gestão. Eu já dizia isso antes, quando dava entrevista como pré-candidato isolado. E as pessoas buscam ver os mesmos elementos nessa continuidade. O Renato é um pilar muito claro dessa gestão, né? Não só porque estava vice-prefeito, mas porque estava vice-prefeito para muito além de uma posição figurativa. O Paranhos é esse Paranhos que a gente conhece, que está na rua, está fazendo live, está fiscalizando obra, está peitando adversário de cedinho até tarde da noite, porque ele tem na retaguarda um gestor preparado, humilde, não é nem muito de falar, mas que está ali na prefeitura recebendo as ideias e despachando entre as secretarias. Porque está fazendo o que sabe fazer, que é gerir, que é administrar, um empresário por excelência, e todo mundo sabe da história da Univel, da Colmeia, enfim. Agora, quando as pessoas, até 30 e poucos dias atrás, olhavam para o Renato sozinho, elas não viam necessariamente a continuidade plena da gestão do Paranhos. Elas viam um pedaço. E Nico Henrique, que se somou ao Renato, passaram a ver também a manutenção desse dinamismo, dessa presença na rua, dessa inovação, dessa juventude. Então, de fato, nós dois nos complementamos muito bem, em especial porque eu, quando estava candidato de maneira isolada, pré-candidato, era muito questionado por ainda não ter colocado a mão na massa. Mas, né, já jogou onde? Qual que é a tua experiência? E isso ninguém questiona no Renato. E algumas coisas que pontualmente questionam no Renato, enxergam em mim. Então eu fico muito feliz, inclusive pela grandeza do Renato, porque a gente sabe que no grupo da gestão atual, da gestão do Paranhos do Renato, haviam outros nomes preparados, cacifados para estar na vice. E esses nomes todos abriram mão, e nisso vem convite do Paranhos do Renato para que eu também abra mão de uma candidatura isolada de exposição para me juntar a eles em posição de serviço, não pensando em eleição futura, em aparecer, pensando na Cascavel, que nós precisamos continuar cuidando a partir do ano que vem. É uma posição de serviço para a cidade, né, Renato? Aliás, o Paranhos, a gente entrevistou ele, o Paranhos tem uma gratidão gigante por você, Renato, por terem trabalhado juntos e feito muitas obras. Ele falou assim, o Renato me deixou ali para poder fazer o meu serviço aqui e ele tava lá na prefeitura. Aparentemente, o Renato adotou o Paranhos e agora tá adotando o Mecaboa. É mais ou menos isso aí? É mais ou menos isso. Na verdade, dando oportunidade para jovens. Não, eu sempre gostei de promover as pessoas. Não importa que os outros subam. Eu quero fazer o bem. Então, Henrique, não foi só o convite meu e do Paranhos, do nosso grupo, do deputado Gugu, do Adelino, do nosso próprio presidente Jacobo, foi também do governador. O governador também entendeu, nós fizemos uma reunião junto lá em Curitiba, e o governador que convidou também o Henrique para compor com a gente. Como é que eu percebo? O Henrique é um menino talentoso, entende? Se preparou, estudou, se formou, viajou para o mundo, se formou fora do Brasil também. Isso dá uma bagagem, dá enriquece a nossa aliança. E como nós somos carentes de líderes, o nosso país, e não só o Brasil, não sei, para ter carente de líderes. Olha, os Estados Unidos está voltando, é os mesmos, é só os oitentão que governam. Nós precisamos motivar a juventude, nós precisamos provar com A mais B que a política é do bem, sim. Provar que o nosso Papa fala, né, que a política é o ponto mais alto da caridade porque visa o bem comum. Agora, se não estão fazendo, não, é outra história. E por alguns homens políticos de ter tido alguns desvios de caráter ou não ter tido caráter, arranharam a imagem da política. E as pessoas de bem e a própria juventude não tem disposição de se colocar à disposição. Eu começo dentro de casa, eu tenho 3 filhos. Se eles quisessem, eu motivaria a entrar na política, porque eu sei o bem que faz. E quando eu comecei a conviver com o Henrique, já conhecia a família, o seu pai, o Ivo, a dona Sandra, eu sabia que era um menino com boa formação. E nós precisamos disso. Uma pessoa de bem pode ajudar muito a sociedade. Assim como uma pessoa que comete um grave acidente, ele fica caro para a sociedade. Você tem que pagar ele, inclusive, preso, entendeu? É terrível isso para o ser humano. Então, eu me senti no dever, que eu sempre busquei pessoas com talentos
me sentindo o dever de motivar o Henrique, chamar o Henrique. Henrique, venha com a gente, componha uma aliança do bem e venha trazer a força da tua juventude para ajudar a pensar Cascavel. Olha que privilégio, nós moramos numa cidade com 73 anos, já somos a segunda melhor cidade para viver do Brasil. Por que nós não podemos ser a primeira? E essa vai ser a nossa luta, entende? Então eu estou muito mais feliz do que o Henrique, a gente ter feito uma aliança do bem, à luz do dia, o olho no olho, o entendimento. Assinando carta de compromissos, inclusive. Assinando né? carta de compromisso para a gente debater as melhores propostas, as melhores obras sociais, as melhores obras que facilitam a vida das pessoas. Então é isso que nós precisamos fazer. E o Henrique foi inteligente, e é inteligente, e entendeu isso. O seu próprio grupo entendeu que era melhor unir nesse momento que se dividir. Se ele fosse pensar no umbigo dele, e eu sei que tinha muita gente, não, disputa a eleição, se ganhar ou não, não tem problema, você se projeta, mas o Henrique pé no chão, cabeça no lugar. Então eu não tenho dúvida que ele vai nos ajudar muito a administrar essa querida, amada Cascavel, e vai ajudar a pensar o nosso futuro e os nossos líderes. Olha, parece que não, claro que não está em discussão, mas em 2026 nós temos eleições para presidente da República, temos para deputado federal novamente, senador, governador. Essa nossa eleição, se Deus quiser e Deus quer que a gente vamos fazer uma votação expressiva e se eleger no primeiro turno, isso também fortalece Cascavel e toda a nossa região oeste e até o sudoeste, de a gente ter força para indicar o Paranhos como um possível candidato ao governo com chance real. Ele tem talento também, ele tem vocação, é um cidadão vocacionado para a vida pública. Olha a importância, agora precisa fazer um chamamento para a sociedade. As pessoas precisam pensar nisso, que aquilo que a gente fala, um líder justo faz a diferença. O rei Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, já diz lá nos Provérbios 29, Salmo 21, ele fala, quando os homens de bem governam, o povo se alegra, quando os perversos e ímpios governam, o povo geme. Então nós precisamos descobrir esses talentos no seio das famílias, da sociedade e ajudar, motivar, incentivar, rezar para que a gente possa realmente ter líderes verdadeiros. Nosso país é rico e amado, mas nós precisamos de boas cabeças, bom coração, bons talentos, homens justos para nos governar. Como você falou, Castilhos, o Renato soube trabalhar com o Paranhos, soube dar suporte para o Paranhos e é o primeiro vice-prefeito da história que é chamado pelo prefeito para ser o sucessor e recebe um apoio escancarado, ostensivo. E o Renato já tem me dado muito espaço, assinou uma carta de princípios, valores, compromissos comigo, me permite agora ser o revisor final do plano de governo e já tem dito por aí que, claro que a gente vai avaliar tudo em time agora, mas que ele já considera trabalhar para que eu seja o segundo vice chamado a suceder o prefeito. A gente tem trabalhado mesmo em muita sinergia e me encanta ver que o tipo de oportunidade que o Renato recebeu quando decidiu viver em Cascavel há 50 anos, que mudou a vida dele, que ele sempre busca estender isso para as outras pessoas, em especial para novas lideranças. Isso faz toda a diferença e vai continuar fazendo aqui por Cascavel. Para a gente, esse aspecto político em Cascavel, ele é muito relevante. De esquerda, direita, progressista, conservador, e isso tudo. E eu queria saber de vocês, eu vou seguir aqui. Você tudo certo, tudo certo. Onde é que vocês se colocam? Vocês são de direita e por quê? Eu nasci de direita, eu sou do trabalho, eu sou da produção, eu não sou da demagogia, entendeu? Eu não sou que falo uma coisa e faço outra. Então, eu sempre fui de direita. Só que é o seguinte, eu sou um cidadão de diálogo. Eu gosto de um ditado, o Cacílio vai lembrar que é colega dele, um grande jurista uruguaio, Eduardo Colbert, se eu não me engano. Ele disse uma frase assim que isso tenho para minha vida, que o nosso dever como cidadão é lutar pelo direito, mas se na caminhada da vida você encontrar o direito em conflito com a justiça, fique com a justiça. Então eu sou um cidadão do diálogo, luto pela justiça, mas sempre fui
dessa linha de princípios, de trabalho, de compromisso, da propriedade. É cristã. É cristão. Eu já tive uma propriedade invadida, acho uma agressão. Você tem que, para ganhar o teu pão, você tem que ter liberdade de trabalhar e conquistar, não tomar nada com a mão grande de ninguém. Então, eu sempre fui direito e serei até morrer. Isso aí. A gente vê até na nossa coligação, nós temos o Renato no PL e eu no Novo, os dois partidos que mais consistentemente fazem oposição ao PT em Brasília. O terceiro partido que mais vota contra o PT é o PRD, que está com a gente. E daí os outros partidos que compõem a coligação são o partido do Tarcísio, Republicanos, o PSD, partido do Ratinho, governador aqui do Paraná, e o Agir, que é o menor dos partidos da coligação, é o partido do Coronel Lia aqui em Cascavel. Então nós vemos que não é um alinhamento só de princípios e valores do que o Renato demonstrou ao longo da vida, como gerador de emprego, como pagador de impostos, como alguém que defende a propriedade, mas é um alinhamento também político, programático dentro da nossa aliança, porque falar de direita é muito fácil, mas fazer de direita já é um pouquinho mais complicado, recebendo aliança com partidos de esquerda, o partido dos Janones, o partido da Tebet, isso está tudo da porta para fora na nossa coligação. Nós conseguimos manter esse alinhamento e para o Renato, inclusive, foi muito tranquilo assinar, reiterando aquela carta de compromissos e valores que o Novo, isso não só eu, mas o novo presidente nacional, estadual, estavam presentes nessa assinatura e exigiram, e o Renato assinou com leveza, porque já eram crenças que nós tínhamos em comum e que nós queremos seguir implementando aqui em Cascavel, num caminho de fé, de trabalho e de geração de prosperidade. 3 minutos para tua pergunta. Eu tenho uma pergunta muito difícil agora, seu Renato. Onde é que o senhor aprendeu a dançar? Olha, eu amo dançar. Por incrível que pareça, eu tenho uma imagem na minha mente desde os 9 anos de idade. Lá em Santa Catarina é um povo que dança muito e festa muito. Pode ver que as grandes festas, sim, a segunda maior festa do mundo é em Blumenau, né? E a primeira é em Munique. É isso, né? O Oktoberfest. E eu lembro, eu tinha 9 anos de idade, trabalhava na roça, mas na época tinha aquelas festas de interior, domingueira que chamava. Hoje também tem aqui bastante. Hoje é festa, não sei que não quer. Eu ficava sentadinho na soleira da janela, olha só. É isso que fala? Soleira da janela? É isso? Eu acho que é. Você entendeu? Ficava sentado e uma outra senhora me chamava, uma menina. Eu amo dançar, vem da alma, vem do coração e eu danço com a alma. E a minha família sabe, a ordem sabe e meus filhos sabem. Se um dia eu morrer dançando, eu quero que toque o baile. Ali morreu. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Pode perguntar para dona Odine, meus filhos, meus netos, eles já sabem. Se um dia eu morrer dançando, toque o baile, por favor, que ali morreu um cidadão feliz. Tá aprendendo a dançar? O Renato tá me ensinando a dançar, a pilotar Kombi, agora vai me ensinar a pilotar a prefeitura também, né, Renato? E o bigode, quando que vem? Pois é, a gente vem em breve, né, Renato? Nós combinamos uma gravação do bigode hoje cedo, quem tá acompanhando a gente nas redes sociais tá inclusive vendo a gente dançar bastante e dar risada, né, Renato? Tá uma sinergia legal. Uma sinergia 100%, o Henrique, tipo assim, como meu filho não quis, o Lucas até fez um mestrado em ciências políticas na Filadélfia, nos Estados Unidos. Eu achei, opa, vai voltar e vai se envolver. Não quer, então eu já disse para o Henrique, já disse para os pais dele, que eu vou adotar o Henrique politicamente. E quero que o Henrique se desenvolva, cresça e quem sabe a mãe depois chega até um presidente da República. É possível, porque não pode nascer de Cascavel. É verdade, nós precisamos de líderes preparados, estruturados, que não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, nem que seja correto, justo. Então é esse o pensamento e o que eu quero para o Henrique, para a nossa cidade e o nosso país. Para a gente usar esses 30 segundos, eu vou passar a bola pro Henrique para ele falar rapidamente de qual assunto você gostaria de falar nesses teus últimos 20 segundos. Queria que fosse 22 segundos, né? Mas eu quero só reforçar a grandeza que o Renato teve nesse convite para que eu seja o vice, porque eu acho que isso tem muito de simbólico, né? Claro que ter um jovem na vice-prefeitura garante um contato mais direto e mais amigável com o jovem, mas simboliza também que aqui em Cascavel o jovem pode tudo, pode abrir seu primeiro negócio, pode empreender, pode escolher Cascavel para morar e para viver. Show de bola. Pessoal, para a gente partir para o nosso último bloco aqui, é o bloco onde vocês vão pedir o voto. Eu tenho que fazer uma referência aqui, a Tainá, que trabalha lá na Rádio Colmeia, ela pediu para eu falar assim, ó,
fala que você me conhece. Não, eu falei, não, o Renato, claro que te conhece. Eu falei, mas eu queria dizer que nós somos amigos e ela fala muito bem de você. E eu falo que uma das características das pessoas que estão liderando é saber ser um excelente líder dentro das tuas empresas. E quando você vai perguntar para os funcionários da Univel e para os funcionários da Colmeia, isso até é muito pessoal aqui, eu faço pouco isso aqui, mas eu queria dizer que você vai conversar, quase ninguém fala do Renato, fala mal do Renato. Fala assim, ó, não, o seu Renato é uma pessoa maravilhosa, o seu Renato Falam mesmo. falam muito bem. E eu acho que essa é uma característica tua de que muitas pessoas falam que o senhor não sabe falar. Eu quero agradecer porque eu estou me sentindo honrado de o senhor estar aqui hoje. Muitas pessoas falam que o senhor não sabe falar, mas o senhor sabe dialogar. Isso é o mais importante que um prefeito precisaria ter. Que bom, Rodrigo. Muito obrigado, obrigado mesmo. Rogério. O Rogério, não, Rodrigo. Que bom, fico feliz. Mas, tipo assim, você tem que respeitar o próximo. Ninguém sabe mais do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, você precisa dialogar, precisa compreender. A sabedoria está onde? Está nos livros, nos mestres e na humildade. E a arrogância, tipo assim, precede a ruína, né? A soberba precede a ruína. Eu sou um cidadão que leio o rei Salomão todos os santos dias. E uma de tantas coisas que a gente aprende, ainda tem muito que aprender, ele fala que a soberba precede a ruína. Por que você vai ser soberbo? Tem que respeitar. E eu sou um cidadão que me comove o sentimento do próximo. E eu não me curvo para os poderosos. Eu me curvo por uma pessoa que está ali empurrando um carrinho de lixo na rua para tirar seu sustento. Para essas pessoas me curvo e choro. Então, esse é o Renato que a sociedade precisa conhecer. E você falou agora da Tainá, uma querida, uma alma, está há mais de 15 anos com a gente. Nós devemos ter, assim, que me acompanha, mais de 100 pessoas com mais de 30 anos. Tem pessoas com 30, 40, 50. Eu não posso, não vou ficar falando o que eu faço, mas as pessoas falam e eu fico muito feliz. Deus é muito bom. Meu Deus, tudo que eu puder fazer, eu vou me desdobrar sem demagogia, sem ser hipócrita, né? Porque nós temos que combater o reinado da hipocrisia, que está cheio de lobo com pele de ovelha, cheio. Isso é bíblico, né? Você vai na missa, os padres falam. Então, nós temos que combater isso, combater um bom combate e procurar sempre fazer o bem sem olhar a quem. É isso aí. Pra gente encerrar, eu queria que vocês olhassem para essa câmera aqui e pedisse, deixa eu tirar essa garrafa daqui para cá, e pedisse o voto pro eleitor de vocês. Quer pedir primeiro, Henrique? Você que manda, Você prefeito. pede primeiro. Não, eu vou pedir primeiro como vai votar no 22, né? E o Henrique compõe essa chapa. Eu quero dizer a você que está nos assistindo e a você, meu querido Castilho, meu querido Rogério, eu faço parte de um governo, ou sou um governo, daria para dizer, que nós temos mais de 80% de aprovação, para não falar de 90%. Saiu uma última pesquisa faz uns 15 dias que deu 91 ponto alguma coisa de aprovação. Então é um povo que está contente com o nosso governo. E eu quero dizer a você, sou o vice-prefeito, estou pronto, estou estruturado, estou preparado, estou nos melhores, ou não nos melhores, estou no melhor momento da minha vida. Minha família, meus netos, meus 3 filhos maravilhosos, a dona Odna, minha esposa, 52 anos. Então eu posso me doar 100% para fazer esse governo que toda essa sociedade merece. Governos verdadeiros, legítimos, combatentes. Olha, veja bem, nós construímos 2 colégios com desperdício, que era em governos anteriores. 2 colégios com dinheiro que era jogado pelo ralo. Então, olha lá, confie, vote 22, Renato Silva e Henrique Mecabou. Isso aí. Obrigado pelo espaço. Saiba você também, eleitor, que votar no Renato é votar no Henrique. Você vai me ver lá na urna também. Nós vamos estar governando juntos a partir de janeiro que vem, numa sala lado a lado, já está programada a mudança. Tenha certeza, não tem alguém melhor para fazer do que quem já fez. Quem é melhor para entregar escolas e, quem sabe, um dia zerar essas filas do quem já entregou mais de 2 dezenas ao longo de um mandato. Quem é melhor para fazer pela cidade do que quem já fez tanto. O que é prioridade, o que é necessidade básica agora está atendido em Cascavel. Saúde, segurança e educação. Graças a Deus,
Juntos nós vamos poder avançar ainda mais no esporte, no lazer, na cultura, no meio ambiente, mas para isso precisamos manter o pé no acelerador, continuar essa gestão do Paranhos com o Renato ao lado, agora o copiloto assumindo, está me levando lá para dentro também para me treinar, para quem sabe um dia ser um dos próximos. Pedimos com confiança nesse compromisso transparente o voto no 22. Renato Silva e Henrique Mecabô. Obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Obrigado, Renato. Obrigado, Henrique. E quero muito agradecer a participação de vocês aqui hoje. Valeu, Rogério. Obrigado, Castilho. Obrigado a todos que vão nos assistir. Nos conheçam, conheçam a nossa vida, conheçam os nossos passos, conheçam a nossa família, conheçam os nossos negócios, como é que a gente trata, como é que a gente se comporta. Porque falar é fácil. Fazer é que são elas. Então, é bom, aquele velho ditado, os teus passos fala mais alto do que as tuas palavras. E outra coisa, as palavras comovem, um exemplo arrasta. Prova que é ditado, um exemplo vale mais do que mil palavras. Então, veja nosso exemplo, como se comportamos, eu e o Henrique. Isso aí, tá aqui um exemplo para mim, quero agradecer de novo a volta aqui ao estúdio. E espero voltar aqui como vice-prefeito eleito, né, Renato? Ah, tem esse compromisso, então. Fechado. Valeu, pessoal. Obrigado, Castilhos. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.